Bem-vindo a mais esta reflexão. A graça de Deus que opera em nosso favor é algo que nós precisamos ter um entendimento completo de quanto ela opera em nosso favor. É essa graça que nos salva, é por meio da graça que nós recebemos da vida de Deus. Mas mais do que isso, essa graça nos educa, nos ensina, nos conduz. Nós precisamos, por isso, conhecer o Pai, conhecer da sua vontade, compreender o seu modo de agir, compreender a sua natureza, para que, conhecendo o Pai, a gente possa viver na sua vontade. Como conhecer o Pai? Como experimentar de fato e entender essa graça que opera em nosso favor? Nós precisamos conhecer através das Escrituras, compreender o que ela fala, o que Deus nos ensina, o que a palavra nos diz sobre o plano, a vontade, o querer de Deus para as nossas vidas. Se nós não tivermos esse entendimento, nós de maneira nenhuma daremos o passo de fé, crer no que Deus afirma. Nós precisamos conhecer plano, propósito, querer, a vontade de Deus. Precisamos conhecer sobre essa graça que opera em nosso favor, essa graça que nos salva por meio do que Cristo fez. Nós precisamos ter o entendimento claro que não se trata de merecimento nosso, de nosso esforço, de nosso empenho, que a nossa reconciliação com Deus, a vida eterna, experimentar da salvação, da verdadeira vida que Deus planejou e tem por nós, ou melhor, para nós. Não é algo que é decorrente do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa religiosidade, mas da graça de Deus operando em nosso favor e graça que nos salva. E essa mesma graça que nos salva é a graça que nos educa, que nos conduz. Por isso, conhecer as Escrituras nos levará ao entendimento da vontade de Deus, do querer, ou seja, ouviremos as palavras de Cristo. E nós creremos nessas palavras, e à medida que cremos, nós damos o passo de fé, agindo na direção daquilo que ele afirma. E assim cresceremos, amadureceremos, conheceremos mais dessa graça, e num processo contínuo nós cresceremos, amadureceremos e seremos cada vez mais educados, conduzidos nesta graça. Paulo, escrevendo a Tito, ele fala sobre isso, no capítulo 2, versículo 11 até o 13. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões humanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa graça que nos educa e nos conduz a vivermos de maneira que revela, expressa e manifesta o nosso Deus neste mundo, que nos leva à maturidade, que nos leva a vivermos neste mundo como Cristo, a sermos seus imitadores. Simples assim. Mas a gente precisa conhecer, porque se não conhecermos, nós não amadureceremos nesta jornada e nem neste processo para vivermos a vontade de Deus. Não conheceremos a boa, a perfeita e agradável vontade que Deus planejou para nós, que tem para nós. E a gente precisa crescer, amadurecer, caminhar nessa direção de santificar, para que a gente revele o nosso Deus, para que as pessoas possam ver Deus através de nossas vidas. Nós precisamos pessoalmente nos comprometer com os processos de Deus. Mas como fazer isso? Como caminhar nessa direção? Somente através das Escrituras, a gente não tem outra maneira. E precisamos de um coração desejoso de conhecer a vontade de Deus, o seu querer,
que Ele nos conduzirá nessa jornada. E nós entenderemos que não se trata do nosso esforço para fazer e alcançar o que Deus tem, mas compreendermos que nós somos um novo ser, uma nova criatura, que nós somos coparticipantes da natureza divina, temos da mesma natureza do Pai, e que Ele nos capacitou para rejeitar as paixões humanas, para abandonarmos o viver segundo o pensamento natural. Ele nos capacitou para vivermos neste mundo como Cristo. Ele nos fez à imagem de Cristo, Ele nos deu da mente de Cristo, Ele nos deu da sua vida, da sua natureza, para que a gente possa viver neste mundo como um filho, revelando a sua glória. E todo este processo é conduzido por sua graça. Ela nos salva, ela nos educa e ela nos conduz nessa jornada de entendimento, de crescimento, de amadurecimento, fundamentado nas Escrituras. Sem conhecer as Escrituras, nós não chegaremos a lugar nenhum, porque não conheceremos as promessas, as palavras do Senhor, palavras que alimentam a nossa fé e que nos conduz na direção da maturidade, do revelar do amor de Deus. Que a gente entenda isso e que a gente possa buscar cada vez mais crescimento, amadurecimento, para que a glória de Deus se revele por meio de sua família, seu povo, neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.